Agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele é, porque Ele tem sustentado a cada um de nós, porque Ele tem nos feito caminhar, passar por dias difíceis, por dias de luta, mas Ele tem nos feito mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por isso nós só temos motivos para agradecer ao nosso Deus. Estou muito feliz nessa noite com o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com a amada igreja. É motivo de alegria, é sempre motivo de honra falar da palavra do nosso Deus, falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na tua vida. É motivo de alegria para cada um de nós que temos o privilégio de subir aqui e compartilhar com a amada igreja. Eu sei que semanalmente, culto após culto, o Senhor tem falado de maneira sobrenatural neste altar. Eu louvo a Deus porque essa casa não falta palavra, não falta joelho no chão, não falta oração, não falta intercessão pela minha vida, pela sua vida, pela tua casa. Isso é motivo de alegria, queridos, nos dias de hoje. Chegarmos numa casa e saber que independente de quem vai estar aqui, o Senhor vai falar poderosamente com cada um de nós. Eu quero te convidar, coloca sua mão no seu coração, e eu sei que nessa noite não vai ser diferente. Pai, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade pertencem ao Senhor. Tu és o Rei deste lugar, Tu és o Rei das nossas vidas. Tu és o Senhor e autor e consumador da nossa fé. Por isso nessa noite nós queremos dizer, Senhor, seja bem-vindo nesta casa. Senhor, essa casa seja a morada dos Teus pés. Seja, Senhor Deus, repouso e alívio para os que estão cansados e sobrecarregados. Senhor, que nessa noite, assim como o Senhor tem feito culto após culto neste lugar, o Senhor possa falar com a Tua igreja, uma palavra vinda do alto, aquilo que os corações estão clamando a ouvir nessa noite. Senhor, não queremos ouvir aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E só o Senhor verdadeiramente sabe o que se passa dentro de cada um dos corações aqui. Por isso, Senhor, eu peço, use a minha vida, não por merecimento, jamais foi, mas por misericórdia, que eu seja um instrumento do Senhor aqui nessa noite, para junto com os meus irmãos, compartilharmos tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu oro e agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, aleluia. Gostaria de convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 11. Mateus 11. Nós vamos ler a partir do verso 20. É lindo como o Senhor, sempre o nosso bispo diz isso e nós sempre vivemos isso na semana. No domingo nós sempre recebemos uma palavra do Senhor que serve de alicerce e de base para a nossa semana, para os dias vindouros, para aquilo que ainda está por vir, para aquilo que ainda vamos viver na semana. É como se viéssemos aqui aos domingos para receber uma porção de renovo, para que possamos suportar as aflições da nossa semana. Sabemos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra, o Senhor nos livra de cada uma delas. E é por isso que o Senhor quer falar conosco. Nesse texto de Mateus 11, 20 em diante, diz assim, eu vou ler na NVI, diz assim: Então, Senhor Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês
tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres em que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. 25. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, porque dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, amém? Queridos, essa palavra começa de maneira extremamente dura, assim como a maioria dos discursos de Jesus. Jesus está repreendendo o povo naquele contexto, está dizendo a eles palavras que, queridos, é difícil de ouvir. Quando Jesus fala, ai de vocês, quando Jesus falasse os milagres que eu tivesse realizado aqui, no meio do meu povo, tivessem sido realizados lá em Sodoma e Gomorra. Vocês lembram o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Jesus compara, ele diz que se esses milagres tivessem sido realizados em Sodoma e Gomorra, eles estariam firmes até hoje. Mas no meio do povo de Deus, no meio do povo de Jesus, eles foram completamente ignorados. Jesus estava andando no meio do seu próprio povo e sendo escorraçado e esculhambado, pelo bem do português, é isso. Jesus andava e fazia milagres e o povo estava como quem não tivesse visto nada. Muito pelo contrário, eles achavam problema em tudo, eles buscavam uma maneira pela qual eles pudessem condenar e calar Jesus. Onde em outros povos veriam milagres, veriam como grandes feitos, no meio do próprio povo de Jesus, eles só viam como problema. Ao ponto de chega uma hora que Jesus fala assim, olha, João Batista não come, vocês falam que ele é endemoniado. Eu como, vocês reclamam que eu como. Se tudo era motivo de problema, tudo era motivo de confusão, tudo era motivo de arrumar uma forma de perseguir a Jesus. E Jesus está com palavras duras, dizendo àquele povo, ai de vocês, porque vai ter maior rigor com vocês do que com aquelas cidades que vocês consideram pecadoras e pecaminosas. A palavra de Jesus ela é muito dura, porque é direta para o seu próprio povo. E nós vemos na sequência que eles não ouviam o que Jesus falava, porque eles estavam cheios do seu próprio orgulho, cheio do seu próprio achismo. E o pior de tudo, eles usavam a própria lei para justificar algo pelo qual eles estavam com os corações cheios de raiva, cheios de ódio. E eles diziam que era a lei que estava dizendo isso. Ah, porque o Senhor curou no sábado e não sabe que não pode curar no sábado.
Olha aqui, os teus discípulos estão comendo no sábado, não sabe que não pode comer no sábado. Eles falavam de si próprios e tentavam justificar com a própria lei do Senhor. Mas o Senhor, Ele não cria a lei para nos matar. Nós não servimos a um Deus que tem prazer em colocar um jugo no qual nós não podemos carregar. Não é isso, nunca foi isso. A lei era para o próprio benefício do povo, se eles assim entendessem. Você que é pai e mãe, quando você impõe uma regra para o seu filho, por mais dura que possa aparentemente ser, é para o mal dele? Não. Quando nós dizemos, não faz isso, não faz aquilo, não é para o mal, é porque a gente quer justamente o bem, mas muitas vezes é necessário se privar de coisas aqui e ali para que o bem chegue, porque senão a conta do contrário também chega. E nós vemos aqui que eles andavam no seu próprio orgulho, e com isso estavam perdendo a visitação do próprio Cristo que estava no meio deles. Eles estavam abrindo mão da presença do Cristo que estava no meio deles, agindo e operando, e eles estavam deixando de viver essa plenitude, de viver esses milagres, por conta do orgulho, por conta do próprio eu, porque eles estavam cheios daquilo que a palavra de Deus jamais ensinou. Eles achavam que sabiam de tudo. E saber de tudo cansa, não cansa? Às vezes, eu tenho filho pequeno, às vezes o Benício faz tanta pergunta, uma na sequência da outra, que chega uma hora que eu falo, mas por que você acha que eu saberia isso? Porque é tanta pergunta que criança faz na nossa cabeça que torra a nossa cabeça às vezes. Você fala, mas eu não sei. Tem horas que a gente responde, eu não sei. E saber de tudo cansa. Nós estamos vivendo dias, e quando eu leio esse texto, a sensação que eu tenho é que ele foi escrito para 2025. A palavra de Deus, ela é tão atual como o jornal de amanhã. Porque nós estamos vivendo uma era em que somos cobrados a ter posição de tudo. A gente tem que dar conta de tudo. Você tem que saber de política, você tem que saber do que está acontecendo, você tem que saber de guerra, você tem que saber de geopolítica, você tem que saber de não sei o quê. Você tem que saber de tudo, toda hora você é cobrado. Mas o que você acha sobre isso? E você não gosta de responder, não sei. Você sempre busca saber alguma coisa. Mas isso tem enchido a nossa cabeça a tal ponto que está criando em nós um jugo desnecessário. Nós temos sido pressionados pelo mundo, pelas coisas do mundo. E nessa noite a palavra do Senhor, ela é tão interessante porque ela nos convida exatamente para o oposto. Jesus vem dizendo uma palavra super dura, dizendo, olha, o resultado de vocês estarem assim, cheios de si, cheios de orgulho, cheio de soberba, cheio de achismos, sabe qual é o resultado? Vocês estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e vocês não estão dando conta de nada. É isso. Estamos vivendo dias em que somos obrigados a dar conta de tudo e não estamos dando conta de nada. E nessa noite o Senhor falava comigo nessa palavra de uma maneira tão genuína, de uma maneira tão simples. E o Senhor falava comigo assim, é necessário às vezes falar o básico. É necessário falar o simples. Porque estamos vivendo dias em que o simples está sendo necessário para as nossas vidas. É necessário falar o básico. É necessário dizer o simples. Nós estamos vivendo uma geração cansada. Nós temos muitas vezes alegria quando desmarcamos um compromisso. Não é?
E às vezes o compromisso era até uma coisa legal, nem era uma coisa obrigatória. Sei lá, ir no shopping, tinha marcado de jantar, eu tinha marcado de tal coisa, e a gente está com tanta preguiça de viver, que a gente fica feliz quando essas coisas desmarcam. Nossa, ufa, ainda bem que eu vou voltar para o meu sofá. Que eu não vou ter que me relacionar com as pessoas. Ufa, uma menos. Porque nós estamos cansados e sobrecarregados de nós mesmos. Estamos enfadados da internet. Estamos enfadados das redes sociais. Não é à toa que pintar virou um hobby. E lá em casa está cheio de Bob Goods e canetinha. A gente parou com as telas porque nós estamos sendo consumidos de tanto conteúdo lixo. Existem agora a moda dos brain hards, que são aqueles vídeos que diz exatamente que é para empodrecer o nosso cérebro. São vídeos com conteúdo nenhum. Pergunta para as crianças, se você é pai de criança da média de uns 6 a 10 anos, pergunta o que são o tal do bailarina caputina. Pergunta se eles não sabem. Pergunta se eles não sabem. Crocodilo assassino. Pergunta se eles não sabem. Você pode ter uma surpresa, porque eles vão saber. Eu tenho certeza que eles sabem. Brain rots, apodrecimento da mente. Aí você me pergunta, mas o que é isso? É um tubarão de tênis. Não existe isso. É um avião que é um crocodilo. Não existe, mas é exatamente isso. São imagens de inteligência artificial, sem nexo e sem lógica alguma. Coisas que não existem, que a criança para e fica... Isso aqui não existe, mas chama atenção exatamente por isso. E no meio dessas imagenzinhas aparentemente inofensivas, estão sendo disseminadas mensagens terroristas, mensagens assassinas. O crocodilo, que é um aviãozinho, vem assim, ó. De repente ele joga uma bomba, sabe onde? Na faixa de Gaza, e mata um monte de criança, e teu filho nem se deu conta do que aconteceu. E aí no meio de uma bailarina, que é um copo de cappuccino, onde já se viu um cappuccino, que é uma bailarina. É uns desenhos nada a ver com nada. Aí no meio disso, eles falam assim, porco Dio, porco Alá. E é tudo em italiano, tá? Está dizendo que Deus é porco. O mais alto insulto. E não somente a Deus, ele continua e diz porco Alá, ou seja, ele quer dizer também, provocando o islamismo. Mas é só uma bailarina dançando num copo de cappuccino. O que tem a ver? Queridos, a mente dos nossos filhos está sendo bombardeada de lixo. Nós estamos sendo bombardeados de lixo, porque é tão ridículo o conteúdo que te chama a atenção. E quando Jesus fala aqui que os milagres eram feitos e estavam sendo ignorados, eu paro e me pergunto, será que nós estamos repetindo isso? Ignorando os feitos de Jesus? Não, jamais, eu não faria isso, mas muitas vezes estamos fazendo, deixando as coisas que verdadeiramente importam de lado e nos sobrecarregando de conteúdos desnecessários que nos levam para lugar nenhum, que estão cansando a nossa mente, fazendo com que estejamos cansados e sobrecarregados. Na sequência, eu quero dizer para você, você sabe o que é um jugo? Jugo. Não sei se tem um pessoal que é mais de idade, que talvez é do interior, que trabalhou em criação de animais, não sei. Jugo é um pedaço de madeira, comprido assim, e ele tem espaço para encaixar 2 cabecinhas assim de gado, sabe? Então é uma madeira que ajuda a suportar o peso de uma carroça e, enfim, de outras coisas, mas tem aquele encaixe assim, é uma madeira, faz assim, depois faz assim e continua. E é interessante porque
Jesus, ele sempre dá exemplos dos quais fazia parte da realidade dele. Ele, como carpinteiro, como filho de carpinteiro que aprendeu o ofício, podia falar muito bem sobre o que era o jugo. Afinal de contas, ele deve ter feito centenas deles junto com seu pai na carpintaria. E é interessante porque no versículo 28, ele diz assim: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos vivendo muitas vezes o contrassenso, o oposto. Muitas vezes a religiosidade tenta nos aprisionar. Religiosidade, eu não estou falando de Cristo, eu não estou falando de religiosidade. Tenta nos aprisionar. E muitas vezes achamos que a forma de nos libertar da religiosidade é viver na libertinagem. É exatamente o oposto. Veja que uma coisa é oposta da outra. Aqui Jesus estava se dirigindo aos religiosos de plantão, que buscavam erros em tudo que ele fazia, que buscava corrigi-lo em tudo que ele fazia. Mas o oposto disso, ele também diz: olha, vocês estão vivendo muitas vezes as consequências da liberdade de vocês. A liberdade de vocês também gera consequência que também traz peso, que também traz jugo, e jugo pesado. Pessoas que... É interessante que isso é quase que unânime. Quando você pesquisa sobre o que uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade sente, unanimemente elas dizem que sentem como um caminhão de cimento sendo derramado no seu peito. Uma sensação de sufocamento. Sufocamento, como se fosse algo assim, ó, te pressionando. E quando nós voltamos à palavra do Senhor, a gente vê, meu Deus, parece que é para 2025 mesmo. Parece que essa palavra está muito mais atual do que a gente imagina. Hoje em dia é inevitável falar sobre essa palavra e não falar sobre a internet, porque falei sobre as crianças, mas é inevitável a gente parar. Às vezes você acorda, e se você for logo cedo para a internet, dá uma olhada nos stories, sempre já tem alguém que... Você nem está raciocinando onde você está acordando. Já tem alguém que já malhou, já tomou café da manhã, já levou 5 crianças na escola, já fez aula de inglês, já está fazendo pilates, alongamento, e você está pensando assim: onde eu estou? Eu estou acordando agora. Existe uma cobrança pela uma alta performance. E se não deu certo para você, é porque você não virou a chave certa. Você tem a chave para virar. Você tem que tomar banho gelado às 4 da manhã para o teu cérebro ativar. Se você não fizer isso, não ativa. Se você não fizer 28 passos em 28 dias, tua vida não vai para frente. Isso cansa. Isso cansa a gente, dá preguiça só de olhar e falar: meu Deus, eu nem tomei café, a criança está aqui com a fralda que eu nem troquei ainda, meu Deus, onde eu estou? E essa pessoa já malhou, já correu, já fez um monte de coisa, e eu estou aqui. Aí qual que é o problema? Qual é o problema disso? A comparação, esse demônio da comparação que vem atormentar a nossa vida. Porque eu não consigo ver o que a pessoa fez e ficar só por isso mesmo. Eu tenho que me achar um lixo porque eu também não fiz aquilo. Eu tenho que me achar péssimo porque eu não fiz o que tal pessoa está fazendo. E é lógico que ela só mostra os resultados positivos da vida dela. E com isso eu me sinto pior ainda, porque eu vejo os resultados dela e eu falo: na minha vida não deu certo porque eu não fiz o que ela fez. Queridos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E eu digo para vocês de coração que eu tenho vivido e eu tenho buscado isso do Senhor.
Isaías 40, no 11, quando o profeta vai falando sobre o cuidado de Deus com o povo de Deus, é lindo porque ele está falando ali sobre ovelhinhas. Ele está citando as ovelhinhas, o cuidado do pastor com as ovelhinhas. E eu me encaixo perfeitamente quando ele diz assim que o pastor, ele tem um pouquinho mais de paciência com aquela ovelhinha que está com os filhotinhos pequenos. Ele tem um pouquinho mais de paciência com as ovelhinhas que estão amamentando. Isaías 40, 11 diz isso. Porque a cobrança é tão grande para uma perfeição que só existe na internet. E aí você pensa, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não consegui fazer nada disso ainda hoje. Eu ainda não fiz meu devocional, eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo. Será que o Senhor ainda me ama? Será que o Senhor ainda está preocupado comigo? Porque eu não consegui fazer, eu não dei conta nem das crianças aqui, eu não consegui nem mandar para a escola certa, eu esqueci a lancheira, o outro não amarrou a chuteira, é tudo confusão logo cedo. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu estou parado, o mundo está girando, está acontecendo. Tem gente que aos 20 já casou, tem pessoas que aos 20 não sabem nem o que está fazendo no planeta ainda. E daí você se compara com aqueles e fica achando que você está sem propósito, que a tua vida não anda, que não está acontecendo nada, porque você não está no ritmo do outro. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que existe um ritmo para cada um. E o Senhor tem calma e paciência com o teu ritmo. Isso quer dizer que então eu vou jogar tudo para cima e não preciso fazer mais nada? Não, não é isso. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Mas Ele está dizendo, calma. Muita calma nessa alma. Porque estamos vivendo dias de alma agitada, de alma ansiosa, de uma geração sufocada. E quando a gente para pensar, a gente nem entende o porquê. Que a gente está andando de um lado para o outro, sem noção, sem saber o que está acontecendo. E você não consegue nem entender. Por que você está cansado? Às vezes você passou o dia em casa e você está cansado. Às vezes é a nossa mente. A nossa mente está agitada. A nossa mente está acelerada. O nosso pensamento... A síndrome do pensamento acelerado. Às vezes você nem consegue completar a frase, porque você pulou palavras na tua cabeça, você acha que você falou, mas você não falou. Queridos, não é possível que é só comigo. Por favor, é só comigo? Não, né? Amém. Nós estamos vivendo esses dias de sobrecarga emocional na nossa vida. E quando Jesus nos chama, Ele fala no 28, venham a mim. É como se Ele nos desse o antídoto para tudo isso. E eu pensei, Senhor, por que essa palavra? Senhor, por que isso hoje? Por que essa palavra para esse dia? E eu sentia no meu interior como se o Senhor estivesse nos dando um chacoalhão e dizendo, calma. Nós acabamos de sair de uma campanha na qual oramos incessantemente, incansavelmente, durante os cultos na campanha, em tempo e fora de tempo. E às vezes, não vimos com os olhos humanos o resultado que nós esperávamos. E daí o que acontece? A gente tende a esmorecer. Porque com o irmão do lado deu certo. O resultado da campanha dele aconteceu, mas o meu não. Então, Jesus não me ouviu. Não valeu a pena. Não valeu de nada. Queridos, eu não estou dizendo que a gente pensa isso racionalmente. Mas Satanás, ele é astuto. E ele lança setas. Onde? Na nossa mente. E é por isso que temos que estar com a nossa mente em paz. Queridos, o que está faltando nesse mundo é paz. O que está faltando nesse mundo é calma. O que está faltando neste mundo, precisamos nós, como filhos de Deus, sermos a resposta para este mundo. Mas antes de sermos a resposta para eles, temos que ser a resposta para nós mesmos.
Temos que estar bem com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso coração em paz, sabendo que Deus é Deus, sabendo que Deus faz no tempo dele e não no meu, sabendo que as coisas acontecem com a permissão de Deus e não com a minha, e não do jeito que eu quero, e não do jeito que eu espero. E se não aconteceu do jeito que eu quero, não quer dizer que não aconteceu. Existe o mundo espiritual que está trabalhando em todo momento, e se não estivermos antenados, nós vamos ser consumidos e pressionados pelo jugo deste mundo. Mas é lindo o que Jesus faz. Quando estamos cansados e sobrecarregados, a gente sempre tende a fugir. Não foi diferente com Adão. Adão, ele encontrava com o Senhor Deus todos os dias na viração do dia. Ele encontrava e eles conversavam até que Adão e Eva pecaram. E quando Adão pecou, eles correram com a sua própria vergonha, fizeram a sua roupinha e foram para onde? Para trás de uma árvore, para trás de uma moita, atrás da própria criação de Deus, para se esconder. Porque quando nós estamos cansados e sobrecarregados, e o pecado também faz isso conosco, ele nos cansa e ele nos sobrecarrega, e a comparação faz isso, e o perfeccionismo faz isso, e essas coisas deste mundo fazem isso com a gente, nós tendemos a querer fugir. Fugir para onde? Para um vício. Fugir para onde? Para um escape. Fugir para onde? Geralmente para longe da presença de Deus. Geralmente para algo que momentaneamente nos esconde. E achamos que estamos escondidos. Mas a palavra de Deus diz que podemos subir aos céus, descer ao fundo das profundezas. Não existe lugar nenhum que possamos nos esconder do nosso Deus, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe tudo que está acontecendo com você. E é por isso que quando olhamos para Jesus, entendemos as respostas que Ele tem para nós. Porque nós nos perguntamos, tá, e agora o que eu faço com esse mundo? E agora o que eu faço com esse peso que está me sufocando? O que eu faço com isso? Jesus traz a resposta no 28, ele diz: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora imagina só a cena. Estamos carregando um jugo. Estamos carregando sozinhos um jugo que tem lugar para duas cabecinhas. Tem um espaço para duas cabeças. Mas muitas vezes nós estamos querendo carregar tudo sozinhos. E quando a palavra de Deus diz que devemos ir até Jesus, não devemos esperar a perfeição para ir até Ele. Porque Ele diz: venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Está se sentindo cansado? Está se sentindo sobrecarregado? Temos que ir até Jesus. Temos que ir, porque Ele fala: vinde a mim. É necessário que eu e você tenhamos a posição de nos mexermos e ir até Ele. E ir ao seu encontro, e ir até a sua presença, e ir diante dele e dizer: Senhor, não estou aguentando. Senhor, não estou sabendo lidar, não estou dando conta dessas mazelas que muitas vezes fui eu mesmo que me enfiei. Socorro, me ajuda, me ajuda. Eu sei que muitas vezes o que eu estou vivendo é consequência dos meus erros, mas socorro, Senhor, me ajuda, porque eu estou cansado e sobrecarregado, e eu estou vivendo um dia após o outro, simplesmente existindo. Será que é isso que Deus tem para você?
Será que Ele te escolheu? Será que Ele te resgatou, como nós cantamos aqui? Que fomos resgatados, que fomos encontrados, que fomos achados para vivermos que tipo de vida? Nos comparando a outros? Achando que somos pequenos, insuficientes? É para isso que Jesus te chamou? Não, certamente que não, porque Ele tem um propósito para a minha vida, um propósito para a sua vida, um propósito para a sua casa, um propósito para a sua família. Só que se não estivermos com a nossa cabeça no lugar, a gente não enxerga. A gente está como esse povo que estava andando com Cristo, testemunhando os milagres, e simplesmente cegos espiritualmente para cada um deles. Jesus diz que quem vê o Filho, vê o Pai. Em João 14:9 ele diz: quem olha para mim, vê o Pai. Se nós queremos ver Deus, se nós queremos andar no caminho do Senhor, precisamos parar tudo, olhar para o Filho, entender o que foi que Ele fez, entender o que é que Ele tem para as nossas vidas, porque somente assim nós poderemos prosseguir de glória em glória, dia após dia, batalha atrás de batalha. O Senhor tem muito mais para nós, sem fardo, sem religiosidade. Cristo nos convida a olhar a beleza. Quando você está muito cansado dos afazeres da vida, muitas vezes a gente fala assim: ai, estou precisando de férias. O que vem na sua cabeça quando você pensa em férias? Um lugar bonito. Ai, estou precisando ir para a praia. O que a gente gosta de fazer na praia? Sentar, olhar o mar, olhar o céu, pisar na areia, ouvir o barulho do mar. Ou tem pessoas que preferem: eu gosto de ir para a montanha, eu gosto de ir para o campo, eu prefiro um sítio. Tudo isso é natureza. A natureza nos acalma. A natureza que Cristo, que Deus criou para nós, muitas vezes é antídoto para a nossa agitação. Quando eu disse que essa palavra é simples, é porque ela é simples. Nossa, meu Deus, eu fui lá ouvir que eu preciso olhar para a natureza. Precisa. Precisa parar e olhar para o simples e contemplar a beleza de Deus em todas as coisas, porque a beleza do Senhor todas as manhãs, quando o sol nasce, a beleza do Senhor todos os dias, quando chove, quando está frio, quando está sol, em todo o tempo. Há inúmeras belezas de Deus nos convidando a nos acalmar, a cessar com essa agitação da nossa alma, para que possamos ouvir a voz dEle falar conosco, para que possamos entender o que Ele quer para mim e para você, o que Ele tem de propósito para as nossas vidas. É necessário parar e voltar para o simples. Muitas vezes estamos querendo entrar em discussões teológicas grandiosas. Queremos saber do que vai ser o amanhã, o futuro e o do seu. Não estou dizendo que não pode estudar, não é isso não. É bênção. Estudo é bênção. Mas jamais ele pode nos oprimir, porque estudar demais nos oprime muitas vezes. O saber demais às vezes nos cansa. Jesus está nos chamando para a simplicidade da palavra de Deus. Simplicidade. Simplicidade de dizer quem é Ele, o que Ele fez, o que Ele faz, que Ele está presente no nosso dia, que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. É necessário parar e olhar para Jesus. E Ele diz: olha para mim, vinde a mim. Quando você está indo para Jesus, os seus olhos só estão postos nele. Todo o restante fica para lá. Você coloca os olhos em Cristo e você vai até Ele, você chega lá e você se lança e você diz: Deus, eu preciso do teu socorro.
E é interessante porque o padrão de beleza de Deus é muito diferente do nosso. Porque a palavra de Deus diz que, em Isaías também diz que nós olhávamos para Ele e não via beleza alguma. Ele nos mostra mais uma vez que não é como nós queremos, que não é como nós pensamos, mas é a maneira como Ele faz. E Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito. Diante da palavra de Deus, nós encontramos o sucesso, que é conhecer o Filho e ver o Pai. Esse é o sucesso da vida cristã. Olhar para o Filho e encontrar o Pai. Encontrar o nosso Deus na beleza do dia a dia. Isso nos dá esperança. Quando olhamos para Ele, temos esperança. E é lindo porque quando nós chegamos até Ele e dizemos: Deus, eu te entrego o meu jugo, eu te entrego o meu fardo e eu te entrego o meu peso, isso que eu estou carregando. Mas aí, você sabe, bom, se você não sabia, eu vou ter que te contar agora. Não existe vida sem jugo. Mas então tudo que você falou, sim, eu falei do seu próprio jugo. Não existe vida sem jugo. Mas que jugo? O dele. Ele fala: vem cá, deixa eu te explicar. Você veio até aqui, me entregou tudo isso aqui. Agora faz o seguinte, coloca a sua cabeça aqui do meu lado e vamos juntos. Tem lugar para dois. Tem lugar para dois. Quando nós chegamos diante dele, nós estamos olhando para ele. Ele nos convida: vem aqui, larga o seu, encaixa a sua cabeça do meu lado e vem olhar como eu estou vendo. Vem olhar a partir da minha perspectiva. Vem olhar com os meus olhos, porque se você olhar com os meus olhos, você vai entender que muitas vezes o tropeço que nós achamos que era tropeço, era só uma paradinha estratégica para nos ensinar alguma coisa. Muitas vezes, quando estamos fora da visão, quando não estamos vendo com os olhos de Cristo, nós tendemos a achar que o mundo está conspirando contra nós. Tudo acontece contra mim. E eu sou o centro do mundo. Eu preciso que tudo me favoreça. Onde já se viu no trânsito, aquele carro está muito lerdo na minha frente, ele tem que dar passagem para mim, porque eu sou o centro do mundo. Nós não pensamos assim? E aí Jesus vem e fala assim: vem cá, põe sua cabecinha aqui. Onde já se viu uma doença chegar na casa de um crente? Não pode. Nós achamos que estamos neste mundo para sermos o centro dele. E no próprio Cristo, o Filho de Deus, passou por situações de luta, de perseguição, vocês sabem. E por que é que achamos que porque estamos passando muitas vezes momentos de luta, estamos abandonados, estamos à deriva, estamos à mercê, fomos esquecidos? Ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer. Muitas vezes tendemos a achar isso porque não estamos olhando na perspectiva de Deus. E Ele nos convida. É um convite para mim e para você. Vem olhar com os meus olhos. Sabe por quê? Se eu tive compaixão de você, você também tem que ter do próximo. O que te faz achar que você não precisa ter compaixão do outro, se Deus teve de mim e teve de você? Queridos, a palavra do Senhor é simples. No versículo 29 ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Bom, aqui nós aprendemos que andar no ritmo de Cristo exige mansidão e humildade. Mansidão e humildade. O mundo não gira em torno de você. Seja manso.
Não adianta se estressar com aquilo que não vai mudar nada. Seja manso. Aí você pensa, mas a palavra de Deus diz isso porque Jesus... Não, Jesus nada. Você sabe muito bem o que foi que ele passou. Só que sabe o que acontece? Sabe por que ele não perdeu o propósito? Porque ele sabia com quem ele dividia o jugo dele. Existia um Deus Pai que estava ao lado dele em todo o tempo. E é por isso que ele conseguiu seguir o seu caminho e enfrentar tudo o que ele enfrentou, porque ele sabia o propósito de Deus era maior. E é isso que ele nos convida, a estar lado a lado com ele, olhando pela perspectiva dele, para que possamos sim ser mansos. A mansidão não se torna uma opção para mim e para você. Se nós queremos nos parecer com Cristo, ela se torna uma obrigação. Ela se torna uma obrigação. Não adianta o teu sangue espanhol, italiano, baiano, cearense, sei lá o que você gosta de culpar, querer falar mais alto. Às vezes a gente acha, porque a minha família é assim, porque a gente resolve na peixeira, sei lá como é que é. Quer andar com Cristo? Quer viver? Quer olhar sobre a perspectiva dele? É obrigatório ser manso. É obrigatório ser manso. E não fica só por isso. É necessário ser humilde de coração. Aquele povo, lá do começo do texto, estava cheio de sua própria soberba, de seu próprio achismo, do seu próprio eu, da sua própria vaidade, de tudo aquilo que eles achavam. E com isso eles estavam se tornando cada vez mais arrogantes e distantes de Cristo. Distantes da palavra de Deus, justificavam os seus atos terríveis, malvados e maldosos. Justificavam ainda dizendo que era a lei. E quando Cristo vem, Ele não vem para derrubar a lei. Não é que Cristo veio, agora estamos na graça. Não, não é isso. Não é só isso. A graça não anula a lei. Não é isso. Muitas vezes achamos que porque Cristo é só amor. Não, Ele é justiça. Ele nos chama para sermos calmos, para sermos humildes, para sermos retos, para sermos íntegros e sensatos. E muitas vezes se tornou até mais difícil. Achamos que a graça torna as coisas mais fáceis. Eu não sei onde. Na minha modesta opinião, torna as coisas até mais difíceis, mas não impossíveis de serem cumpridas. Não é impossível, é difícil porque vale, é difícil porque custa, é difícil porque o caminho é inteiramente constante de renúncia. De renunciar aos nossos desejos, de renunciar às nossas vontades carnais e mundanas. É por isso que se torna tão difícil, se torna difícil na carne. Mas quando estamos olhando pela mesma perspectiva que Cristo, nós entendemos que é necessário. Nós entendemos que o tempo de um e o tempo de outro vai ser sempre diferente. Porque muitas vezes alguém precisou fazer uma parada que você não vai fazer. Mas o outro vai fazer uma lá na frente que você não fez. A gente não está vendo, nós muitas vezes nos tornamos, parece que a gente só vive acompanhando a vida dos outros para comparar com a nossa. Quando Jesus está dizendo, eu tenho um caminho só para você, Ele é exclusivo para você. O que você tem que passar, você tem que passar. E se nós não aceitarmos isso, de coração humilde e manso, a gente não entende o propósito. A gente fica patinando muitas vezes numa coisa que nem precisava. Então quer dizer que é fácil? Claro que não. Mas Jesus está com a gente, Jesus está no barco, Jesus está conosco em todo o tempo. E Ele diz, vem a mim, vem.
Você que está sobrecarregado, você que está cansado, vem que eu sou alívio, vem que eu sou cura, vem que eu sou esperança, vem que eu sou a certeza de dias melhores. Talvez não aqui na terra, mas na glória sim. Sabemos que o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. E estamos muitas vezes nos deixando ser moldados por este mundo, por esse padrão infernal. É essa a palavra. Eles estão caminhando para o inferno. Eles estão fazendo coisas que estão os levando para o inferno. E nós, enquanto servos cristãos, precisamos parar e colocar a mão na nossa própria consciência e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de renovo, eu preciso de esperança, porque sozinho eu não estou conseguindo. E aí Jesus, com todo amor do mundo, diz: mas não era para ser sozinho, nunca precisou ser sozinho. É que às vezes você quer andar com as suas próprias pernas, é que às vezes você quer seguir o caminho do seu jeito, é que às vezes você quer ignorar os meus conselhos, é que às vezes você quer ignorar os meus preceitos e quer fazer do seu jeito, e o seu jeito leva até o pecado, e o pecado pesa, e o pecado te amassa, e o pecado te sufoca. É isso que essa palavra, na simplicidade de Cristo, está nos dizendo. Venha a mim, vós que estáis sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês. Quando a gente está com muita dor, a gente só quer uma dose de alívio, não é mesmo? A gente quer um alívio. E Ele diz: eu sou o alívio que você está procurando. Não adianta procurar em coisas momentâneas, em lugares, em pessoas. Quantas pessoas estão colocando a sua esperança em outras pessoas? Colocando sua esperança num casamento, colocando sua esperança num relacionamento, colocando sua esperança nos filhos. E deixando de lado o Cristo, verdadeira esperança. Pessoas nos decepcionam. Pessoas morrem. Relacionamentos muitas vezes são interrompidos por situações da vida. E daí a tua esperança vai junto. A sua esperança morre junto. Cristo está nos chamando para dizer: deixa eu te ensinar como é ser filho de Deus. Vem olhar com os meus olhos. Vem olhar sobre a minha ótica, vem olhar como eu olho, vem enxergar como eu enxergo. Nós vemos na parábola do bom samaritano, que uma situação adversa aconteceu com aquele homem. Ele foi roubado, açoitado e largado no chão, à beira da morte. E passaram pessoas por ali que deveriam e teriam a obrigação, no mínimo moral, de parar. Mas deram um jeitinho de contornar o problema. Passou o sacerdote e contornou o problema. Afinal de contas, não é problema meu. Passou o levita e contornou o problema. Não é problema meu. E a palavra diz que o bom samaritano, um homem do qual não esperava-se nada, parou, cuidou daquele homem, pagou as suas despesas e se importou com o outro. Se Deus não nos considerou alguém atrapalhando o seu caminho, não devemos considerar o próximo como atrapalhando o nosso caminho. Muitas vezes, quando as coisas fogem do nosso controle, achamos que Deus nos esqueceu e aquilo está atrapalhando o nosso caminho. Muitas vezes, quando o filho não é da maneira como você esperava, ele está atrapalhando o seu caminho. Muitas vezes, um filho com diagnóstico está atrapalhando o meu caminho. O casamento não está do jeito que você queria, está atrapalhando o meu caminho.
o relacionamento não está como você esperava, eu vou dar um jeito de contornar. Essa pessoa aqui está me atrapalhando. Eu só não estou mais crente porque ela está me atrapalhando. Eu só não fiz tal coisa porque está me atrapalhando. Se Deus tirasse esse problema aqui, eu ia servir como ninguém. Nossa. Quantas vezes usamos essas muletas e essas desculpas para contornarmos os problemas, quando Jesus está dizendo, vem olhar e entender que se isso está acontecendo com você, é para que você aprenda alguma coisa. Eu quero te ensinar alguma coisa. Eu quero te ensinar, eu quero que você entenda que essas coisas da vida acontecem com todo mundo. Afinal de contas, o sol nasce para o justo e para o ímpio. A chuva vem na cabeça do justo, mas vem também na cabeça do ímpio. Vem na cabeça de todos, afinal de contas, estamos neste mundo. Somos dele? Não, não somos. Glória a Deus que não somos. Mas estamos nele. E teremos que enfrentar situações adversas, situações pelo meio do caminho. E não adianta, crente, servo de Deus que está aqui nessa noite, não adianta contornar os problemas. Chega diante de Cristo e diz, Senhor, me ajuda a entender e a lidar com isso, porque sozinho eu estou sendo esmagado. Sozinho eu não dou conta, sozinho eu não consigo nem entender e nem sei como agir. Mas Cristo está dizendo, vem olhar sobre a minha ótica. Deixa eu te ensinar a ser filho. Para encerrar, eu quero te dizer que a humildade está em dizer, não sei. É libertador. Quando você diz, eu não sei o que fazer. Senhor, socorro. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Isso é humildade. De chegar diante de Deus e falar, não sei como eu vou resolver. Mas se o Senhor está te entregando essa palavra no domingo, à noite, talvez durante essa semana surjam situações que você não saiba como resolver. E eu quero que você medite nessa palavra e se lembre de que há um Cristo com um jugo suave e leve te esperando. O mesmo Cristo que em Mateus diz que dormiu na tempestade. O mesmo Cristo que dormiu no meio de uma tempestade. Muitas vezes um simples problema, um simples afazer rouba o nosso sono. E aliás, nunca vi uma geração tão sem sono como essa que estamos vivendo, não é mesmo? Quantas pessoas estão dependentes emocionais e fisicamente de medicações para dormir? Enquanto Jesus está dizendo, vem, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Eu tenho para você descanso. Descanso para a sua alma aflita, cansada e abatida. Os discípulos estavam no barco e eles sabiam tudo sobre pesca, eles sabiam tudo sobre tempestade, eles sabiam tudo sobre barco. E eles se assustaram e disseram, mestre, não te importa que morramos aqui? Enquanto Cristo estava dormindo. Queridos, não deixe que coisas dessa vida roubem o seu sono, porque uma mente que não dorme, não descansa. Uma mente que não dorme, não raciocina bem. Uma mente que não dorme, não pensa com agilidade para o dia. É difícil. Eu digo isso por experiência própria. Graças a Deus, sono eu tenho muito. Mas eu tenho bebê pequeno e não é fácil dormir. Quem tem bebê pequeno aqui, um abraço para vocês, irmãs
queridas, não é fácil, né? Às vezes a gente tá com sono, né? Eu sempre converso com a Mi e falo, Mi, eu não dormi. Ela fala, eu também não. Quem tem bebê pequeno sabe, é uma fase, é difícil. Às vezes a gente quer fingir que não tá nem ouvindo o bebê chorar, mas ele não para, tem que levantar. É difícil. A gente sente o peso de uma noite mal dormida. Agora, eu imagino que constantemente isso, por problemas, além do peso do dia a dia, que não é fácil passar um dia sem ter dormido bem, o jugo é pesado. Amassa a gente, pressiona a gente. E Jesus diz, vem tirar um cochilo comigo nessa tempestade. Ele está dizendo, eu sei que é difícil, eu sei que tem tempestade, mas calma, calma, calma. Ele diz assim, não tenha sobre ti um só trabalho, qualquer que seja. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Quem conhece? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. O Senhor está nos convidando nessa noite para que possamos descansar nele, para que possamos entregar as nossas dores, os nossos medos, os nossos anseios. Talvez você pensou que viria aqui nessa noite e o Senhor ia ter uma palavra para você de bênçãos, de prosperidade, de provisão. E eu quero dizer, Deus tem tudo isso para você. Não só hoje, Ele tem tudo isso para você todos os dias. Mas é necessário, queridos, que você esteja em paz, que você esteja com muita calma nessa alma, para que você não ignore o que Cristo tem feito no nosso meio, o que Cristo tem feito na sua vida, o que Cristo tem feito na sua casa e na sua família. Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. A nossa fé se revela muitas vezes quando estamos dormindo no barco, porque nós estamos dizendo, Senhor, eu tenho a humildade de dizer, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu não sei o que vai vir no amanhã, mas eu sei que essa palavra é para mim e para a sua vida hoje. Eu não sei porque o Senhor tinha essa palavra para essa noite, mas Ele sabe. Ele sabe que você precisava ouvir isso. Constantemente somos presenteados e abençoados com palavras de renovo, de esperança, de certeza de dias melhores. Mas nessa noite, na simplicidade de Cristo, Ele diz, entrega aqui, entregue o seu fardo, entregue o seu jugo. Diga para o Senhor, meu Deus, me ensina a dormir na tempestade. Senhor, me ensina a descansar na tribulação. Nos dê, Senhor, noites tranquilas, noites de paz, noites de refrigério, Deus. Senhor, aquieta minha alma para saber que a Tua soberania está acima de tudo e qualquer coisa. Leve e momentâneas são as tribulações, mas elas estão a gerar em nós um peso de glória. Querido, não pule etape, não desvie dos seus problemas. Resolva, peça a sabedoria do Senhor. Resolva aquilo que tem sido proposto no seu caminho. Não tente fugir, não tente se esconder, mas diga, Senhor, eu não sei como eu vou fazer, e eu quero que o Senhor esteja ao meu lado. Me ensina a olhar sobre a Tua perspectiva. Me ensina, Senhor, a entender que o
Senhor está no controle de todas as situações, que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de tudo. Coloque a sua mão no seu coração nessa hora. Eu quero te convidar a fazer essa oração. Não é ninguém que vai orar por você agora, é você que vai orar por você, porque você sabe as lutas que você tem enfrentado, você sabe as batalhas da sua mente, você sabe as batalhas e as setas que Satanás tem tentado lançar contra a tua vida, para te trazer cansaço, para te trazer desânimo, para dizer à sua alma que está sobrecarregada. Mas nessa noite você vai dizer: aquieta-te minha alma, aquieta-te minha alma, porque eu espero em Deus, eu espero em Deus, e eu sei que eu o louvarei em todo o tempo, eu o louvarei na adversidade, na luta, na tribulação, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus está te convidando nessa noite. Vem, vem, derrama em mim o seu fardo, derrama em mim o peso do dia a dia, o peso da sua alma, entrega tudo a mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te seguro pela tua mão direita, eu te sustento, eu trago cura, eu sou o Jeová da provisão, eu sou o Jeová da cura, eu sou o Deus do impossível. Haverá algo impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Creia, creia, creia somente. Descansa, querido. Descansa. Descansa essa alma. Descansa esse coração. Descansa essa mente perturbada, essa mente agitada. Descansa. Descansa no Senhor. Aleluia. Ore ao Senhor. Continue falando com Ele. Confessa a Ele os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto